Pessoal, vamos lá. Aqui é o vídeo inicial explicando como é que o sensor funciona, tá? Ele tem esses modos aqui, que retorna o modo RGB e o C, que é o Clear, que é o branco, tá? Ele tem o modo HSV, que é convertido para o sistema de cor HSV, e tem o modo RGB HSV, que retorna as duas coisas. Vocês vão entender por que tem separado e não só junto, tá? Questão de limitação de tamanho do envio. E tem o modo de calibração do branco e do preto, isso é para o sensor de linha, tá bom? Como é que funciona aqui basicamente? Eu estou com o sensor rodando aqui, né, o código foi rodado, eu vou rodar ele aqui no modo 1. Aí só explicando aqui, o que é esse 4x e esse 16x? Basicamente é a intensidade de sensibilidade do sensor. Então, se vocês estiverem num ambiente que tem sol externo, vocês vão ter que usar 4x, porque a luz externa ajuda a impactar no resultado. E se for um ambiente só de luz interna, a gente vai usar o modo 16x, tá? Não consegui fazer algo tão bom igual o sensor de Lego nesse sensor do jeito que tá. Então aqui a gente vai começar no modo, por exemplo, 1. Tá? Eu vou rodar o sensor aqui. Enquanto carrega aí, tá gravando, beleza. Então aqui eu estou retornando valores, eu vou parar aqui para mostrar o que eu tenho aqui, tá? Esse sensor ele está no verde aqui, em cima de uma tira grande verde. E aqui, como eu expliquei aqui nas opções, do 0 ao 3 é o sensor de linha que vocês já estão acostumados. Só que agora a gente tem mais coisas. Então esses 4 primeiros aqui tem relação com o RGB e o Clear. Reparem que o R tá, o verde tá o dobro do vermelho, então essa ideia meio que dá para aproveitar lá da ideia do Lego, tá? E aqui é o outro sensor, tá bom? Esse outro sensor aqui também deu valores muito próximos, né? E então também dá para usar essa lógica. Esses últimos aqui é o retorno de captação de luz infravermelho do sol. Isso aqui, já que estava sobrando espaço, eu coloquei que basicamente se tiver luz externa, isso dá um valor diferente de 0. E esse valor vai aumentando, não aumenta tanto, tá? Mas ele vai aumentando de acordo com quanto que o sol está impactando no ambiente. Então assim, se esse valor tiver 3, 4, 5, ele vai de 0 a 100. Mas ele não deve nunca passar de 10, possivelmente. Tem muita luz externa do sol batendo, sim, refletindo muito. Então tem muito infravermelho chegando do sol. Logo o modo 16x não vai funcionar, vocês vão ter que usar o modo 4x, tá? Para poder utilizar. A gente tem também o modo HSV. Esse modo HSV, eu tenho o exemplo aqui, tá? O que muda nele é que ao invés do RGB, eu converto para matiz, saturação e intensidade. Isso aqui, pessoal, é algo igual no Paint aqui, ó. Eu vou até pegar valores aqui, eu vou rodar aqui o código, vou botar aqui, ó, no HSV 16x, porque aqui tá de noite agora, tem que ser o 16. Então eu vou vir aqui, vou colocar o 3 aqui e vou executar o código, para vocês verem os valores. Está em cima do preto de novo, tá? Do preto não, desculpa, do verde. Então aqui eu vou parar o código. O que a gente tem aqui? Olha que interessante. Eu tenho a matiz, a saturação e a intensidade. Eu vou jogar isso no Paint aqui para vocês verem. Deixa eu diminuir o tamanho do Paint aqui para poder ver as duas coisas ao mesmo tempo. Aí aqui, cadê as cores? Ok, então vamos lá. Aqui, como eu já está escrito aqui no exemplo, eu mando só metade do valor, tá bom? Por questão de otimização. Então todos os valores aqui do RGB vai de 0 a 255, aqui eu estou trabalhando de 0 a 127. O modo HSV vai de 0 a 240, né? 239 eu estou trabalhando de 0 a 120. Então eu tenho que dobrar esses valores para encontrar a cor certa. Então eu vou pegar 48, 96, 130 e 33. Olha só, então foi mais ou menos essa cor que ele está enxergando, que é o verde. O legal do HSV é isso, pela matiz você sabe que cor que é. Então qualquer valor entre 70 ou 75 até uns 90 ou 100 beirando aqui, ó, a gente sabe que a gente considera como cor verde. Então isso ajuda bastante a gente decidir. Obviamente que se você estiver num lugar muito preto, alguma coisa, ele pode dar um falso positivo, então a gente vai ter outros parâmetros para utilizar, como o Clear, que eu deixei junto aqui, para saber se o lugar está iluminado ou não, alguma coisa assim, né, para a gente tentar dar uma melhorada nisso, tá? O modo HSV. E como a gente precisa às vezes de usar o RGB e o HSV junto, eu criei um modo que manda os dois valores. Qual que é a limitação dele?
Infelizmente, por questão de espaço, que eu só consigo mandar os 16 bytes por vez, não compensa mudar para 32, eu tirei o clear, tá? Então não tem, se vocês usarem esse modo aqui, não vai ter o clear, que é o branco, e não vai ter essa luminosidade. Mas isso aqui não é fundamental para o tempo todo. Vocês podem simplesmente rodar uma calibração lá, ver quanto que está retornando para decidir no que vai trabalhar. Tá? Então, esse outro modo RGB aqui, HSV, basicamente, nós temos os 4 sensores, depois nós temos os 3 que é o RGB e logo em seguida o HSV desse sensor e depois o outro sensor RGB, HSV desse sensor, tá bom? Então é isso que é o modo aqui que a gente tem. E os outros dois modos, que é calibrar branco e preto, como é que ele funciona? Eu vou rodar o código aqui para calibrar o branco. Eu coloco ele no branco e na hora que eu mudo, faço uma leitura, né, passando o modo 6, que é esse modo do calibrar, pro sensor, ele vai começar a imprimir aqui 0 até terminar de calibrar e daqui a pouco ele vai chegar no 1. Olha lá, chegou no 1, quer dizer que ele calibrou. Eu posso matar o programa, eu calibrei corretamente o branco, tá? E a mesma coisa para o preto, eu posso colocar ele no preto, então depois colocar o 7 aqui e mandar rodar o código. Lembrando que eu estou rodando um código aqui de exemplo, mas o ideal é que o que? A gente coloque o código travado no lugar, dá um bip, aí na hora que você aperta um botão ele roda o modo, aí você espera terminar para calibrar, ele dá outro bip para você esperar mudar o robô, apertar um botão, então essa calibração ajuda bem. Então aqui ó, agora eu vou rodar aqui de novo o código. O preto ele calibra rapidinho, então vocês vão ver que basicamente já vai ficar 0 praticamente. Desculpa, vai ficar 1, quer dizer que ele já está calibrado, né? Não 0, 0 ele está calibrando. Então é isso, já está calibrado. Agora eu poderia voltar aqui para o modo 5, por exemplo, que seria o modo RGB HSV, e rodar de novo. Aqui o meu sensor, ele tá, eu vou colocar ele no preto para vocês verem, então ele está no preto aí, valores, né? Reparem que por ele estar no preto, do jeito que está, o sensor de linha está meio que no meio, assim, entre preto e branco, então ele deu um valor menor. Então aqui eu tenho RGB, o HSV, RGB e o HSV. Aqui eu tô no preto, tá? Vou colocar ele no branco agora. Então no branco, reparem que ficou praticamente tudo como 100 por causa da calibração. Pelo ganho, ele já está basicamente saturando tudo, dando o máximo, né? Quando ele faz isso, o HSV é problemático e ele meio que não funciona. Você não consegue saber que cor direito que é, porque está tudo praticamente no branco, tá? A luminosidade ficou máxima. Aqui também ele está bem no branco, então assim, tá vendo que dá umas discrepâncias grandes por causa disso. Assim que eu colocar ele no verde, vocês vão reparar que vai ficar algo mais estável, né? E aqui, ó, eu tô dando a cor 50 perto, né? Que é 96, 100, no caso que eu tô dobrando o valor, tá vendo? Os dois sensores, então eles detectaram que tá no verde aqui. Só que lembrando que isso pode dar um falso positivo, então a gente tem que olhar outros valores, tá bom? Mas isso ajuda bastante ao HSV pra gente definir cores e tudo mais. Eu vou colocar ele aqui no vermelho agora, pra vocês verem que legal. Ó, reparem que ficou 0, às vezes ele dá um pipoco lá no 34 com uma falsa leitura, mas ficou 0 tanto na matiz de um quanto na do outro, né? E se vocês vierem aqui no Paint, ó, e jogar no 0 a matiz, ó, é o vermelho, tá vendo? Então ele vem do 0 até um valor, às vezes ele pode dar um valorzão alto aqui também, que é 240, porque é como se fosse um ciclo isso aqui, né? Então assim, ele funciona legalzinho essa conversão, tá? Esse aqui é o primeiro teste, então, e o exemplo para vocês. Espero que ajude a vocês entenderem aí e testarem esse sensor, tá bom? Valeu, pessoal!